Eren Yeager é um personagem bem desenvolvido e extremamente humano. É um dos protagonistas mais controversos da história dos animes e dos mangás, e eu particularmente gosto muito do seu desenvolvimento e a sua escala de arrependimento. Ele começa como um jovem idealista, mas sua jornada o transforma em algo muito maior e mais sombrio. Seria Eren Yeager um herói que sacrificou tudo por liberdade ou um vilão que sucumbiu ao peso das escolhas? Hoje, nós vamos explorar profundamente a sua evolução em 6 momentos cruciais em toda a obra. O sonho de liberdade, o choque com a verdade, a decisão pelo estrondo, a sua luta interna e também as realizações humanas que moldaram a sua jornada e o impacto do seu legado. Então, prepare-se. Durante a criação desse roteiro, eu entendi que quanto mais eu tento explicar quem é Eren Yeager, mais complexo fica de compreender. Então, nesse vídeo, iremos refletir sobre os dilemas humanos mais complexos. Desde o primeiro episódio, Eren deixa clara sua visão. O mundo é uma prisão. Ele quer ser livre. Essa obsessão pela liberdade nasce da repressão imposta pelas muralhas, mas também carrega algo mais profundo, o medo visceral da impotência. A queda da muralha Maria e a morte brutal da sua mãe não apenas reforçaram o seu ódio pelos titãs, mas também o colocam em um caminho de vingança. Ele quer lutar, mas lutar por algo que eles nem sequer conseguem compreender. Esse desejo inicial do Eren é simples, é quase infantil. Destruir os inimigos visíveis para alcançar a liberdade. Mas o mundo real logo lhe mostrará que as coisas não são tão simples assim. Tudo muda quando Eren e seus amigos descobrem a verdade sobre o mundo lá no porão. Ali, a narrativa dá uma reviravolta magistral. Os titãs não são os verdadeiros inimigos. A existência de Marley, uma nação poderosa que oprime os Eldianos, desmonta a visão binária de bem contra o mal que o Eren carregava. Essa revelação é um divisor de águas para ele. Não se trata mais de lutar por liberdade dentro das muralhas, mas de enfrentar um sistema global que perpetua por ciclo de ódio e guerra. É aqui que vemos o nascimento de um novo Eren. Ele começa a agir sozinho, muitas vezes à revelia de seus amigos. Sua infiltração em Marley, onde testemunha o sofrimento de civis e percebe a complexidade das relações de poder, é o momento em que ele decide que o sistema deve ser destruído por completo. Essa decisão não é apenas pragmática, mas também profundamente emocional. Ele sente o peso de ser o único que pode agir, mesmo que isso custe a sua própria humanidade. Afinal, ele terá que virar um monstro para poder derrotar outros monstros. O estrondo é o ápice da jornada de Eren. Ele ativa os titãs colossais dentro da muralha e inicia uma marcha devastadora para exterminar quase toda a humanidade fora de Paradis. Essa escolha é, ao mesmo tempo, uma declaração de liberdade absoluta e um ato de destruição em massa, um genocídio. Eren não toma essas decisões de maneira impulsiva. Ele sabe que será odiado. Ele sabe que será lembrado como o maior monstro da história. Mas, para ele, esse é o único caminho para garantir a sobrevivência de seus amigos e de sua ilha natal. E o mais interessante é que, mesmo aqui, Eren não age como um vilão clássico. Ele não busca prazer na destruição, ele nem age por ganância. O seu objetivo é puramente estratégico, é quase frio. Ele aceita ser o diabo para criar um mundo onde seus amigos possam viver livres. Vocês são livres para me deter. Essa frase não é apenas um desafio, é um convite para que o ciclo continue, mostrando que, no fundo, Eren acredita que a luta nunca terá um final real. Apesar de toda a sua determinação, Eren é um personagem profundamente humano e consumido por dúvidas e arrependimentos. Ele sabe que suas emoções o afastam de tudo que ele amava. É engraçado que durante a obra, conforme a gente vai analisando e vai assistindo capítulo por capítulo, episódio por episódio, a gente começa a ter um comparativo muito forte com as ações de Eren. A gente, de uma certa forma, começa a julgar ele falando que é errado ou falando que isso é certo. Só que ao mesmo tempo que a gente tira apenas segundos para se colocar no lugar, em tudo que ele acreditou, a reviravolta que ele teve, toda essa quebra de sigilo que existiu do mundo, a gente começa a ter uma certa dúvida sobre a humanidade. Será que eu sou tão monstro como ele?
Mas assim como ele se afastou de tudo que ele amava, de seus amigos, de sua inocência e principalmente de liberdade pura que ele tanto almejava, seus momentos de introspecção, especialmente nas conversas com Armin e Mikasa, revelam que Eren ainda sonha com um mundo mais simples, mas ele entende que sua realidade não permite esses sonhos. Eren vive o dilema entre ser quem ele deseja e fazer o que ele acredita ser necessário. Ele representa a luta entre idealismo e pragmatismo, entre quem somos e quem precisamos ser. Por mais que Eren pareça distante e frio, em muitos momentos, ele é profundamente ligado aos seus amigos. Mikasa e Armin, em particular, são âncoras em sua vida, mas essas relações também são complicadas. Eren empurra seus amigos para longe porque acredita que isso os protegerá. Ele sabe que as suas escolhas vão feri-los e que eles podem ser os responsáveis por detê-lo. Esse sacrifício emocional é um dos aspectos mais trágicos de toda a sua jornada. Mas apesar de tudo, o amor e lealdade de Eren com seus amigos permanecem, criando uma das forças mais poderosas da história. É o que humaniza o Eren em meio ao caos que ele cria. Mesmo após a sua morte, o impacto de Eren é sentido por todos. Ele não apenas moldou o futuro de Parades, mas também alterou a história do mundo. Mas será que seu sacrifício trouxe a liberdade que ele tanto desejava? O estrondo pode ter acabado, mas o ciclo de ódio e vingança continua. Essa é a grande ironia e legado de Eren Yeager. Ele tentou quebrar as correntes, mas acabou perpetuando o sistema que ele tanto queria destruir. Eu fico pensando, será que Eren foi livre ou foi apenas uma ferramenta do destino? Eren Yeager não é apenas um personagem, mas um reflexo das complexidades humanas. Ele personifica nossos sonhos mais puros e os nossos medos mais profundos. Ao longo da sua jornada, ele nos mostra que a busca pela liberdade, algo que todos desejamos afinal, pode se tornar uma prisão por si só. Ele sacrificou tudo, seus amigos, sua humanidade, sua própria alma, para criar um futuro onde outros pudessem viver livres. Mas no final, somos levados a questionar: até que ponto a liberdade pode ser alcançada sem destruir o que mais valorizamos? Eren é tragicamente humano. Ele não foi um herói perfeito, nem um vilão absoluto. Ele é a soma de escolhas impossíveis. Um coração que queria proteger o que amava, mas que foi esmagado pelo peso do mundo. Talvez seja isso que torna Eren tão inesquecível. Em seus erros e sacrifícios, ele nos força a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: e se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria? Agora, eu passo uma pergunta para você. Quem foi Eren Yeager para você? Um herói, um monstro ou simplesmente um homem que fez o que achava necessário? Deixa sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Bom, é o que eu acho. Até a próxima.